Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, o Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Eu sou a Filipa Melo, sejam muito bem-vindos. Em diversas civilizações, antes de a utilização do papel se tornar comum, os ossos tiveram funções variadas e importantes. Na China antiga, por exemplo, durante a dinastia Shang, eles eram usados para a escrita e para prever o futuro, imagine-se. Conhecidos como ossos oraculares, eram principalmente omoplatas de animais onde se gravavam inscrições. Desde a Europa medieval, que os ossos supostamente santos têm um grande valor, considerados relíquias sagradas, são vistos como fontes de poder espiritual e de legitimidade. Por isso, durante muito tempo, foram usados como moeda de troca entre reinos para selar acordos políticos. Mas a função dos ossos não parou por aí. Algumas culturas antigas, como a celta, transformaram-nos em instrumentos musicais. Flautas, apitos e instrumentos de percussão eram feitos a partir de ossos de animais. Bem, já deve ter adivinhado. É fascinante como algo tão simples como um osso pode ser decorativo, informativo, adorado e até musical, não é? Precisamente, o Haja Saúde de hoje é dedicado aos ossos, concretamente à saúde dos ossos. E para falar sobre este tema, senta-se no consultório Amílcar Valverde, médico ortopedista, diretor do Serviço de Ortopedia e do CRI, Centro de Responsabilidade Integrada de Ortopedia, da ULS do Médio Tejo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada. Obrigada por estar connosco. Obrigado, igualmente. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, habitualmente associa-se a ortopedia a cirurgias e a fraturas, mas o campo de intervenção da ortopedia é muito mais vasto. Antes de qualquer coisa, tem que se fazer uma distinção com a reumatologia, porque há aqui zonas comuns, certo? Certo. A reumatologia é uma área mais médica, trata as doenças do ponto de vista médico, e quando são problemas de médicos que não se consegue resolver na área médica, são encaminhados para a área cirúrgica, se assim o entender. Enquanto a ortopedia é uma mistura de especialidades, tem uma parte médica e tem uma parte cirúrgica, é um misto. Nós temos que ver sempre o doente no todo. A parte médica é muito importante, porque muitas das doenças que entram no nível dos ossos começam na parte física ou de uma doença de base. Pode ser uma doença por exemplo, da tiroide ou um problema renal. Uma doenças autoimunes que vai interferir no metabolismo do osso ou vai provocar deformações, quer a nível das articulações, a nível dos ossos, deformações das articulações que precisam de correções. E nós intervimos aí quando a parte médica não resolve esse problema. Muitas vezes tem que entrar a ortopedia na parte cirúrgica para resolver, para tornar os doentes não se sentirem incapacitados, para não se sentirem refugiados ou refugiados no próprio domicílio, mas sentirem-se integrados na sociedade. Para se sentir integrados na sociedade, ele tem que se sentir bem, quer psicologicamente, quer fisicamente. E nós damos-lhe a parte física. A parte psicológica fica por outro ponto. E essa parte física é muito importante nós conseguirmos resolver para eles, até na vida do dia-a-dia, fazerem as suas atividades diárias para não serem limitados, ou para terem uma profissão que é importante, porque eles não se ficam dependentes dos outros ou ficam em casa,
isso vai lhe dar problemas psicológicos graves e muitas vezes difíceis de tratar. Portanto, é importante tratarmos a parte física para termos bem psiquicamente. Muito bem. O osso é vivo e regenera-se. Vamos falar aqui, tratar de alguns conceitos, de algumas ideias feitas, outras ideias já bem feitas. Ao contrário do que muita gente pensa, o osso não é, por exemplo, uma espécie de pauzinho seco dentro do corpo, não é? Ele é um tecido vivo, está cheio de vasos sanguíneos, de células que se remodelam. O que é que compõe de facto o osso? O que é o osso? Pronto, o osso tem uma estrutura física, mas tem várias componentes, desde proteínas, vitaminas, minerais, que são importantes na sua estrutura. E o osso não é inerte, não é morto. Eles também têm vasos orgânico, não é? É orgânico, tem vasos sanguíneos, tem nervos também. Quando nós partimos o osso, ele dói, porque eles têm uma película de revestimento que é conhecido como periósteo, e isso vai doer. O osso é das partes do corpo que tem menor irrigação sanguínea, que há mais dificuldade de chegar o sangue a determinadas partes. Daí muitas vezes uma infecção no osso é um drama, porque o osso não é muito irrigado, é das partes com a menor irrigação. E portanto as células que combatem, não é? Portanto, sim, todo o sistema imunitário é mais difícil a atuação. Difícil. E nós, quando damos o antibiótico, ele vem pela corrente sanguínea para se ir ao sítio onde há a infecção. E o osso não é muito vascularizado. Tem vasos, tem nervos, como as outras estruturas, mas tem menores. E nós temos que saber tratá-los bem e tratá-los bem para não destruir essa parte de irrigação sanguínea e aí com a parte nervosa, que também é importante. Porque um osso que, se não tiver a parte nervosa, também se torna um osso inerte. É preciso ter tanto a parte vascular como a parte nervosa em condições para podermos tratar, para podermos, por exemplo, consolidar uma fratura ou fazer uma regeneração de um osso por perda óssea. É importante ter as duas componentes em bom estado. O osso mais pequeno do corpo chama-se estribo, existe no ouvido médio e tem cerca de 3 milímetros. O osso mais comprido é o fémur e suporta boa parte do peso corporal. De facto, bem, como quase tudo no corpo, não tudo mesmo, não é? É fantástico. O que é que, quando começou a estudar os ossos em ortopedia, houve alguma coisa que o impressionasse mais do que qualquer outro, ou que ainda hoje seja algo que o espante na criação, que é o osso no corpo humano? Foi pela primeira vez o ter um osso na mão e saber que era um osso humano. Antes nunca tinha estado com um osso humano, já tinha agarrado osso de animais, mas o osso humano não, é completamente diferente, e aquelas que nos chega ao osso artificial e ao osso natural. Há alguma diferença entre agarrar um osso que é artificial, que se é usado para estudo, e termos nos teatros anatómicos ter um osso humano que podemos agarrar, estudar e ver todas aquelas cavidades e senti-lo e ver ter aqueles buraquinhos que existem no osso e existem para alguma coisa. São buraquinhos para onde vão passar, quer vasos, quer veias, artérias, nervos, que são muito importantes. E nós, quando agarramos e vemos lá uns buraquinhos, até pensamos que aquele buraquinho está ali por acaso, que alguém o fez, mas não. Existe, é uma estrutura profundamente sofisticada. É muito sofisticada e a natureza humana é muito complexa. É difícil de replicar. O osso humano é, aliás, até mais resistente que o aço, imagine-se, não é? Quando comparado peso por peso. Essa resistência vem da combinação entre uma coisa que as senhoras gostam muito, que é colagênio, não é? Toda a gente toma colagênio em pílulas, em o que for, que lhe dá a flexibilidade, e minerais como o cálcio e o fósforo, que lhe dão a dureza. Isto para lhe perguntar, faz sentido tomarmos suplementos para dar mais saúde aos ossos? Por exemplo, colagênio, cálcio, fósforo, enfim, o que é que aconselha? Faz sentido, porque o osso, a partir de determinada idade, começa a perder minerais e também começa a perder elasticidade. A partir dos 35 anos é necessário ter 40 anos, e mais nas mulheres a partir da menopausa ainda é mais grave. Mas toda a gente a partir dos 40 anos, o osso começa a perder alguma elasticidade. Cada vez fala-se mais em tomar colagênio. Existem 3 tipos de colagênio, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Todos têm uma função diferente. Para o osso é importante o tipo 2, enquanto para a pele é mais o tipo 1
e o tipo 3. Pronto, tem funções diferentes consoante aquilo que nós temos. E esse colagênio vai dar elasticidade. E é importante também os minerais. Nós devemos ter, muitas vezes tomamos suplementos de cálcio, fósforo, de vitamina K, vitamina C e perguntam muitas vezes, mas a partir de que altura é que eu devo começar a tomar? Sim, Pronto. sim. Para as pessoas que estão na pós-menopausa, é muito importante nós fazermos doseamento da densidade óssea para termos uma avaliação inicial e depois, ao fim de 1 ano e meio ou 2, fazermos outra avaliação se acusa que há uma perda de massa óssea. Ou seja, fazer a densitometria. Exato. Nessas pessoas é importante fazer a densitometria para sabermos que para não andarmos a fazer um tratamento às cegas. E a pessoa saber, por exemplo, tem uma osteoporose de 10%, 15%, começa a fazer um tratamento, ao fim de 1 ano e meio, 2, vai repetir o exame e quer perguntar como é que eu estou. Pronto, e se a pessoa estava com 10, 15%, recuperou a massa óssea, sente-se motivada para continuar. Se nós lhe dissermos, não lhe fizermos avaliação nenhuma e dissermos, tem que tomar estes medicamentos agora o resto da vida ou durante 1 ano ou 2, ela vai tomando, mas não tem... Não tem motivação. Pode perder a motivação, mas não tem visualização. Porque é que eu estou a tomar isto? Ou para que é que eu vou tomar? E será que isto resulta? Não resulta? Assim, acho que deve ser feita sempre a densitometria. Também muitas vezes nós administramos cálcio e fósforo em determinados doentes pós-fratura, para ajudar a consolidar uma fratura de forma mais rápida. Damos muitas vezes indutores de formação do osso, quer por via oral, quer por via endovenosa. Isso é importante, mas isso já entramos no tratamento da fratura. Já lá vamos. Nós podemos usar isso porque os ossos têm minerais importantes que muitas vezes o corpo humano não os consegue retirar de tudo aquilo que nós ingerimos e levá-los para o osso. Nós, por exemplo, podemos fazer umas análises e diz que tem uma calcémia até está alta, está normal, mas o osso não tem cálcio. Portanto, nós podemos ter, ao mesmo tempo, uma autoestrada cheia de automóveis, mas eles não chegam ao destino. Pronto, e é preciso se levar esses carros a saberem onde é que vão estacionar. Muito bem. Então temos de ter os indutores e os transportadores e os depositadores do cálcio. Agora suponho, doutor, que seja sempre com o aconselhamento de um ortopedista e não ir comprar um suplemento qualquer de cálcio sem qualquer avaliação. Isso também certo, é importante, não é? Existem no mercado imensos. No caso do cálcio, há muita intolerância ao cálcio. É preciso ter algum cuidado. Ela manifesta-se como? Por distensão abdominal, dispepsia, portanto, mal-estar geral. Alguns doentes referem a umas náuseas, vômitos. E é preciso saber, ou muita gente tem cólera irritável, que é uma intolerância a nível intestinal de vários alimentos. É preciso ver qual é a forma do cálcio mais adequada para cada doente. É preciso cuidar naquilo que vão comprar. Muitas vezes até compram coisas mais caras do que aquilo que é mais benéfico. Os ossos contam histórias e do que estamos a falar é de como é que alimentamos os ossos, na verdade, para eles cumprirem a sua função. Na arqueologia forense, nos CSIs, não é? Na medicina legal também, os ossos têm marcas daquilo que foi a vida da pessoa, do maltrato ou da forma melhor como se trataram. Como é que nós podemos tratar melhor os nossos ossos? Antes de mais, com a percepção de que eles existem, não? Sim. Porque nós muitas vezes andamos com o corpo como se fôssemos uns cabides e não temos bem percepção, claro. Não é? Os ossos sustentam tudo. Sim, são a base do corpo, porque sem ossos seríamos um molusco. No fundo. Nem sequer um polvo, não é? Nem um polvo. Não tínhamos força. Não tínhamos forma nenhuma. Portanto, para tratar o osso é preciso fazer, por exemplo, caminhar, saber caminhar. Pode praticar desporto com alguma moderação, evitar, de preferência, os desportos de impacto. Fazer natação, para evitar o sedentarismo, saber se sentar, evitar posições não cómodas, evitar excessos de peso, quer ponderal, quer transportar. O que é peso ponderal? Portanto, é o peso de cada pessoa.
Pronto, e consoante a idade e a altura, há um peso ideal. Pronto, o ideal seria toda a gente conseguir manter-se nesse peso. Ou aproximar-se o mais possível. Nós vemos, às vezes, há muitos exageros. E isso por exemplo, vai fazer uma sobrecarga quer a nível ósseo, quer a nível articular, e vai provocar danos. Mesma coisa, se andar com um caminhão que, por exemplo, só pode transportar 200 kg, se andar sempre com 1000 kg, os amortecedores, ao fim de alguns anos, têm que ir à oficina para reparar, porque não aguentam andar sempre a transportar esse excesso de carga. Pronto, isso é importante, as pessoas terem essa noção. Pronto, isso é importante. Já há pouco o doutor dizia que os ossos doem. Quando é que os ossos doem? Em que circunstâncias? Podem doer quando parte, por exemplo. Quando há uma fratura? Quando há uma fratura, quando tem uma infecção, pode acontecer. Quando há uma perfuração. Há quem diga que quando com o frio que os ossos começam a doer, começam a doer. Pois. Mas isso mas doem mesmo, por exemplo, o frio pode provocar isso essa sensação? Leva-se, a dor é mais por uma vasoconstrição e uma contração dos músculos, tendões, vasos sanguíneos. Portanto, essa contração vai a uma diminuição do fluxo sanguíneo de todas essas estruturas. Até os nervos fica tudo mais contraído e essa contração dói. Pronto. E o frio acaba por provocar a dor, quer queremos, quer não, mas por estes motivos. Doutor, quais são, genericamente, os sintomas a que devemos estar atentos e que nos dizem os seus ossos estão com problemas? Se uma articulação começar a doer, começar a se tornar desconfortável, ou a pessoa no dia-a-dia, a subir e descer escadas, começa a ter dificuldade em subir e descer escadas, começa a ter dificuldade em calçar um sapato, em calçar uma meia, quer cruzar uma perna, começa a dificuldade em cruzar a perna. Pronto, temos são sinais de alerta, ou uma articulação começa a ficar demasiado, quer dizer, com aumento de volume. Vemos se aquele aumento de volume pode ser por líquido interno ou por deformação da própria articulação, que ela começa a ficar maior que o normal. E devemos estar alerta para essas situações. Ou o contrário, não é, doutor? Em que se começa a perder carne, digamos, e vai ficando o osso cada vez mais à mostra, que é uma... Começa a haver atrofia muscular. Daí é também importante os doentes fazerem esta manutenção de alguma atividade física de manutenção para manterem a estrutura muscular. Porque é importante ter uns bons músculos e tendões para suportar as articulações. Porque as articulações sem músculos nem tendões não funcionam. É a estrutura da cama e depois o colchão. Depois elas têm que funcionar em harmonia, tudo em conjunto, senão não funciona. E o que é, na verdade, a medula óssea e para que serve? A medula óssea é a estrutura interna do osso e tem, por exemplo, a nível da coluna, tem a transmissão de todas as estruturas nervosas que vão conduzir quer para todos os membros e vão dar, é o fundamento de nós conseguirmos o andar, a sentir. A informação, é isso? A informação toda, não é? Sim, do movimento. Do movimento vai dessa medula a nível da coluna vertebral, que é como se fosse uma raízes de uma árvore que se estende pela estrutura toda, pelos membros até aos dedos das extremidades dos dedos dos pés. Qual é a diferença entre massa óssea e densidade óssea? Ele pode ter uma boa massa óssea, mas ela de ser pouco densa, não ter uma resistência que lhe permita qualquer impacto. É importante ela ter a densidade que lhe permita, quando cai, não fratura ou não faz fissuras. Daí é importante essa densidade. Agora estamos a falar na densitometria. É importante saber essa densitometria para tratarmos o que é que está em déficit, para lhe aumentar a densidade, para aumentar a resistência a qualquer fratura, fissuras. E nas pessoas com mais de 70 anos, 80 é o que acontece com mais frequência, porque essas pessoas são muito sedentárias, muitas vezes alimentam-se mal, não fazem exercício físico nenhum, não fazem caminhadas, natação, e não comem, por exemplo, não comem proteínas, vitaminas, cálcio. Isso é importante para o osso. Quando cai, fazem as fraturas que nós chamamos de fratura do colo fémur, que é das fraturas mais frequentes nas pessoas com mais de 70 anos, e ainda mais depois dos 80. E porque depois também obrigam uma imobilidade forçada que traz outras consequências, não é? Certo, muitas vezes eles que têm outras comorbilidades associadas, eles já têm esses déficits, por exemplo, nutricionais que têm e de toda a estrutura.
acompanhadas outros problemas do foro respiratório, foro cardíaco, que podem debilitar o doente, e o cair leva-os ao hospital, podem ficar imobilizados algum tempo, embora hoje em dia uma fratura dessas nós tentamos operá-las nas primeiras 48 horas, que é levantar o doente o mais rápido possível para começar a andar, para combater a osteoporose e para ver se ele retorna ao seu domicílio, ao seu ambiente natural, e quanto menos tempo ele estiver acamado, melhor são os resultados e menos complicações vai ter. E o regresso ao lar e ter o apoio para começar a caminhar com a ajuda pode demorar entre 2 a 4 meses, depende do tipo de fratura. Mas o nosso interesse é eles retornarem rapidamente para evitar a imobilização. Quanto mais tempo estiver imobilizado, maior risco de outras fraturas surgirem. Ou seja, na verdade, ter um corpo vivo até ao último minuto. Exato, é muito exercitar tudo. Exato. E ter uma mente sã ajuda imenso. É curioso quando o doutor diz, nós vamos fazer isto e vamos fazer aquilo. E aí há um segredo, enfim, será talvez para alguns ouvintes, que são os transplantes de ossos. Há pouco dizia que vêm dos bancos de tecidos. Bem, é algo, já me vai dizer se faz no ULS, o que é que se está a fazer por aqui, mas que é feito com ossos doados de cadáveres ou retirados em cirurgias. Pode contar? Sim, então são processados, são reutilizados em reconstruções ortopédicas. Sim, nós temos determinadas situações em ortopedia que há perdas ósseas, que há reconstruções de articulações em que vamos fazer a artroplastia, mas a artroplastia que é uma prótese numa articulação em que o estado tem perda da massa óssea. Temos que preencher essas cavidades. Muitas vezes, ou então já o doente teve uma prótese que descolou e é preciso instalar uma nova prótese e precisamos de um suporte. Então, 5 centímetros de osso. É isso, não. doutor? Não. Muitas vezes nós recorremos ao banco de osso, vamos buscar uma extremidade de um fémur, uma parte proximal de uma tíbia, que são características, têm osso esponjoso, é aquilo que nos interessa. Sempre que podemos ir buscar ao banco de osso, são ossos que são doados para o banco de osso, eles recebem uns tratamentos especiais para nós podermos utilizar, vêm congelados, eles é descongelado na altura que nós fazemos a cirurgia, é preparado nessa altura, só se faz o descongelamento nessa altura. Outras situações é que é possível usar o osso artificial, que vai servir de matriz de indução de deposição dos minerais para fazer a estrutura para sustentar o que nós vamos fazer a seguir. Quando nós não temos o osso humano, recorremos a este osso artificial, quer que ser de origem animal, quer mesmo artificial, de fábrica artificial. E em breve o ULS também vai poder recorrer a elas, não é? Sim, e vai participar em estudos europeus de osso artificial. Sim, e significa para muita gente uma cirurgia muito diferente, sim, não é? Com sucesso muitíssimo maior. Sim. É a possibilidade de um doente que pode ficar incapacitado num leito ou numa cadeira de rodas, o poder voltar, por exemplo, a andar. Extraordinário. Doutor, vamos fazer agora uma pequenina pausa, vamos escutar a Diana Ralha com as informações úteis deste episódio e voltamos já a seguir com ossos, muitos ossos. Certo. Até já. As quedas são um dos maiores perigos para os nossos idosos. E não falamos apenas de arranhões ou nódoas negras. Muitas vezes uma queda provoca fraturas graves, sobretudo a do fémur, o osso da coxa. Sabia que estas fraturas são responsáveis por cerca de 70% das cirurgias urgentes realizadas em pessoas idosas? E que uma em cada 3 mulheres com 90 ou mais anos já sofreu este tipo de fratura? Estas quedas acontecem muitas vezes por causas simples: perda de força, ossos mais frágeis devido à osteoporose, tonturas causadas por doenças como a diabetes, problemas cardíacos ou mesmo até pela toma de vários medicamentos. No passado, partir o fémur era quase uma sentença de morte para um idoso. Hoje, felizmente, a medicina evoluiu muito, mas continua a ser uma situação grave. É ainda a 4ª causa de morte entre os idosos e pode deixar marcas para toda a vida, com perda de autonomia e da qualidade de vida.
Foi para dar uma resposta a este problema que surgiu a ortogeriatria. É uma área da medicina que junta várias especialidades médicas para tratar de uma forma integrada a pessoa idosa com fratura. No Hospital de Abrantes, a unidade de ortogeriatria da Unidade Local de Saúde Médio Tejo nasceu em 2021 e começou com apenas 6 camas. 5 anos depois, já tem 16 camas para tratar este tipo de fraturas. Na ortogeriatria, nada é deixado ao acaso. Quem chega com uma fratura do fémur entra numa via verde e o objetivo é ser operado em menos de 48 horas. Mas não se trata só da cirurgia, porque um idoso que cai e parte o fémur normalmente tem outros problemas de saúde. E essa é a complexidade que a ortogeriatria procura responder, com médicos de várias áreas, enfermeiros, nutricionistas, fisiatras, assistentes sociais e farmacêuticos a trabalhar em conjunto. O grande objetivo é claro: tratar a fratura, sim, mas também prevenir novas quedas, reabilitar o doente e devolvê-lo o mais depressa possível à sua vida e ao seu nível de independência. Porque uma fratura do fémur não muda só a vida do idoso, muda também a da sua família e dos cuidadores. Estamos de volta à conversa. Obrigada por estar connosco no Haja Saúde. Hoje falamos sobre ossos, saúde óssea, e já tivemos aqui informações muito curiosas, muito úteis. Estamos com Amílcar Valverde, ortopedista, diretor do Serviço de Ortopedia e do CRI de Ortopedia da ULS do Médio Tejo. Doutor, vamos continuar. Enfim, já falámos de alguns mitos, mas estávamos precisamente a falar das fábricas de ossos, não é? Dos ossos artificiais. Portanto, a ortopedia tem evoluído imensíssimo, certo? É provavelmente uma das áreas que tem evoluído mais. Sim, acho que sim. Porque nós, antes, a ortopedia da antiguidade era reduzir fraturas de forma artificial e com paus, com bandas, com faixas de raízes de árvores. Daí, eram enxertos. Era um enxerto para endireitar. Depois, com a evoluir, com a aprendizagem dos antigos cirurgiões do século XVII, XVIII, XIX, conseguiu-se evoluir muito em termos cirúrgicos. E depois também houve uma evolução muito grande na indústria e nos biomateriais. Isso permitiu começar a tratar melhor as fraturas. Temos materiais mais sofisticados, temos materiais mais resistentes, mais leves e com menos possibilidades de rejeição desses materiais. E usamos também essas ligas na formação de próteses nas várias articulações, que é fazer as artroplastias. Nós temos artroplastias para todas as articulações, cada vez são mais sofisticadas, cada vez se aproximam de uma articulação normal. E da função original, não é? Sim, e permitir as mobilidades o mais próximas possíveis do que era antes. Embora algumas articulações ainda não se consegue exatamente igual, mas cada vez mais se nos aproximamos do que era a articulação antes de se ter degradado, ou o estado já não estar funcional. Pronto, em ter destruído a articulação. Doutor, há um mito popular que diz que os ossos partidos não voltam a ser os mesmos. Nem isto é verdade? É mentira? Os ossos partidos podem voltar a ser os mesmos. Até certo ponto são como os rabos das lagartixas, ou seja, o osso regenera, não é? É. Quando as pessoas mais novas, quando fazem uma fratura, a capacidade de regeneração é muito maior do que num adulto. Uma criança de 7, 8 anos faz uma fratura, também depende da fratura, mas normalmente 4, 5 semanas tem a fratura consolidada, está em condições. Quando há perdas de segmentos de osso por fratura, isso é vulgar em acidentes de viação, acidentes de trabalho graves, com fraturas expostas, quer dizer que o osso veio para a superfície, perfurou a pele, em que se perde o osso. Nós temos capacidade, hoje em dia, de fazer uma regeneração do osso e fazê-lo crescer entre as duas extremidades. Por exemplo, num fémur, se partiu ao meio, nós conseguimos unir as extremidades, fazê-lo crescer para ele voltar a unir-se, pelo menos até uns 15 centímetros. Isso é possível. Demora alguns meses. Quanto tempo?
de 15 centímetros, cerca de 1 ano. Mas depende também da capacidade de regeneração do doente e da colaboração que o doente dá. E aqui, nestes casos, é muito importante a colaboração do doente. Se o doente não colabora, só o médico por si não faz tudo. O que é exatamente a osteoporose e porquê é que é chamada uma doença silenciosa? A osteoporose é uma perda da massa óssea, que é uma doença progressiva. Há fatores que podem acelerar essa perda da massa óssea. Por exemplo, uma imobilização. Um doente que faz uma fratura fica imobilizado com um gesso num membro durante vários meses, vai ter uma osteoporose por desuso desse membro. Muitas vezes menos atividade, menos isso, atividade. Menos produção celular. O osso precisa de ser usado para não perder massa óssea. Daí muitas vezes nós dizemos que tem que andar, que é meio caminho para a consolidação das fraturas, mas ele tem que andar com carga segundo as regras, e se andar, por exemplo, imobilizado com um gesso numa perna e num pé, pode vir a ter uma descalcificação a nível do pé, e isso vai dar dores. E é preciso depois o seu tratamento e a colaboração do doente para começar a andar, para nós tratarmos essa osteoporose a nível do pé. E também é mais frequente, por exemplo, a nível da coluna é mais frequente. Isto normalmente acontece mais depois dos 40 anos, é que aparece mais a osteoporose. Se o doente tiver doenças autoimunes, ou por exemplo uma doença da tiroide, doenças metabólicas, ou doenças do aparelho digestivo que interferem com a absorção do cálcio e do fósforo, é mais frequente e vem mais cedo a osteoporose. É mais frequente nas mulheres. Daí é preciso estar alerta e saber que detectar. E muitas vezes eles começam com dores articulares ou dores a nível dos ossos, porque a osteoporose é uma doença surda. A tal doença silenciosa. Sim. E com o agravamento dessa osteoporose pode começar a fazer microfraturas, a nível da coluna é frequente, e começa a surgir achatamento dos corpos vertebrais. E então começa a ter as dores a nível da coluna, e muitas vezes nós vemos a coluna, até parece que está tudo normal, mas começa a haver essas microfraturas, e só são detectáveis por exames complementares quando já estão numa fase avançada e já se tornam visíveis. É como se o osso ficasse oco ou não? O osso começa a fragmentar por dentro, pode ter uma estrutura, aparentemente ele está um quadrado, mas aos pouquinhos o quadrado começa a ter, como os favos de mel, começam a ficar com mais buracos. É como se esfarelasse, não é? Sim, mas lá por dentro. E é preciso lhe dar essa estrutura e meios para ela aumentar essa resistência. Em termos de alimentação, na nossa dieta, o que é que nós devemos comer para alimentar os ossos? Ter uma alimentação rica em proteínas e minerais, de cálcio, fósforo, principalmente isso. Peixes. Devem comer peixe, devem comer frutos secos que são ricos em cálcio, devem comer, por exemplo, a sardinha, o salmão, apanhar sol, que é muito importante. Nós temos muito sol e não é muito usada, isso é importante. E depois dar-lhe alguns suplementos para complementar isso, porque muitas vezes só a alimentação às vezes não chega. E é depois dar-lhe os suplementos certos de cálcio, fósforo, magnésio, vitamina K, vitamina C. Mas já viu, doutor, se nós formos tomar isso, cada um comprimidinho, será uma coisa... não sei se é a favor ou não dos suplementos multivitamínicos. Não, tem que ser as coisas dirigidas. Eu acho que deve ser dirigidas e as pessoas devem ser orientadas e não tomar as coisas porque lhe disseram aqui e ali que deviam tomar. Por exemplo, a vitamina K, há um mito que a vitamina K não deve ser tomada, e quando vem um doente a tomar vitamina K, a K2, dizem para que é isto. A vitamina K é muito importante para a deposição do cálcio a nível ósseo. E todo aquele cálcio que está circulante, como ainda há bocado disse, podemos ter um cálcio circulante em quantidade suficiente, mas ele não se está a depositar. E a vitamina não K é absorvido depois. Não é absorvido no osso, e a vitamina K2 ajuda muito a essa deposição do cálcio. São pequenas coisas que são importantes. Pequenas, grandes coisas. Leite. Temos que beber? Temos que beber leite, iogurtes, mas o cálcio não existe só nos produtos lácteos. Pois. Existe noutros produtos. Por favor, diga alternativas. Como eu disse, frutos secos são muito ricos em cálcio. Mas os frutos secos são terríveis, porque quando o ortopedista diz coma 3 nozes por dia, quem é que come só 3 nozes? Tem que saber controlar. Há um comediante que diz que só um psicopata é que consegue comer 4 cajus por dia. Como dizer que o chocolate é bom, pode comer um quadradinho por dia. Ser, não é? Vai fazer bem. Não sei se quer deixar mais dicas aqui na área da osteoporose.
que aconselhava as pessoas todas a terem no dia a dia uma prática diária, evitarem o sedentarismo, evitarem o tabaco, o álcool, que é muito prejudicial, e fazerem caminhadas. É importante terem cuidado com as quedas. Quando há sol, se puderem apanhar sol, é importante. É principalmente essas. Nós se fizéssemos tudo bem, não é? Como nós até sabemos que devemos fazer, era fantástico. Se soubéssemos andar e nunca se escorregasse. Pois, é verdade. Quando escorregamos, fazemos fraturas. Relativamente às fraturas, enfim, podemos tentar evitá-las, mas muitas vezes, enfim, sobretudo falámos há pouco, na idade maior, como se diz agora, certo, não se consegue evitar. O que é que indica para a recuperação? Nesses doentes que têm essas fraturas, é importante na recuperação a fisioterapia bem orientada, o apoio familiar para poder começar o regresso a casa e incentivar as pessoas a andar e evitar passar os dias sentado. É necessário combater o sedentarismo. As pessoas, a partir de determinada idade, como os filhos todos trabalham e com os anos eles acabam por ficar sozinhos em casa, muitas vezes vão para lares para não estarem sozinhos. E nesta zona interior ainda é mais grave, que há muitos que vivem sozinhos. E quando se sentem, eles vão para lares. Mas era importante esses lares terem condições para o receber, terem áreas para eles andarem, terem espaços livres, terem áreas arejadas. Muitas vezes eu tenho conhecimento que há lares que estão abertos, que aquilo parecem prisões, que não têm janelas, não têm jardins, e os doentes passam os dias sentados. Cada vez mais fechados, e o corpo cada vez mais fechado dentro de si mesmo também. E seria bom o apoio, se calhar, do Estado e algum controle desses lares, para ter condições para incentivar os doentes, entre aspas, as pessoas a andarem e combater o sedentarismo. Que iríamos diminuir as morbilidades e as comorbilidades nesses doentes, e iríamos ter vantagens e poupar muito dinheiro com o investimento nestes cuidados primários, que é fundamental. Deixar o alerta para as famílias de que tenham atenção a isso. Quando escolhem um lar, muitas vezes pode, evidentemente, nós sabemos que a questão do preço está sempre presente, mas talvez nem seja tanto assim. Pode haver uma opção entre um e outro, e se houver um que tem um jardim ou que tem um espaço um bocadinho mais amplo é de optar. Um bocado, e se calhar teríamos muito menos fraturas da anca, como temos, se houvesse condições e tivesse também pessoas nesses lares que incentivassem as pessoas a andarem, lhe dessem atividades. Fica esse alerta. Mas vamos para as crianças e para os jovens, e não sei se lhes vai indicar para comerem iscas, que não estão muito... Não. Mas se não for as iscas, nem o suplemento de óleo de fígado de bacalhau, o que é que aconselha para os jovens e para os jovens, para as crianças, não tão pequeninos, mas para os jovens, por exemplo, para a saúde dos seus ossos? Evitar, é a mesma coisa? Pronto, por exemplo, evitar muito o fast food, que hoje em dia cada vez é mais, as Coca-Colas, os sumos, de evitar também, porque isso vai provocar uma sobrecarga ponderal nessas crianças. Ou pelo menos saberem que tem consequência. Sim, podem, não quer dizer que não possam comer uma vez ou outra, mas fazerem isso com muita frequência deve-se evitar. Pronto, tem outro tipo de alimentos. E é principalmente isso. De resto, a alimentação equilibrada é uma alimentação variada, desde os vegetais à fruta, e não exagerar nos doces. E um hambúrguer de vez em quando. Sim. São muito de vez em quando. É só de vez em quando. E os sumos também de vez em quando. Obrigada, doutor. Foi um prazer e foram preciosas as suas informações e indicações. Obrigada, doutor Amílcar Valverde. Obrigado pelo convite. Nós voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais: Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância
Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!